Beleza, pessoal, a gente vai falar sobre exaustão, agressão, absorção. Pra gente falar sobre isso, a gente vai ter que entender um pouquinho de padrão P e padrão B. Então tem que ter só um pouquinho de atenção aqui agora, porque isso aqui é bem importante. Ó, padrão P e padrão B é uma operação onde você vai ter um indicativo de que o preço, o volume está se exaurindo, ou seja, é um indicativo de que o player está comprando e ele está chegando no limite dele. Quando que vai acontecer um padrão P e padrão B e o que é o padrão P e padrão B? Primeira coisa, tu imagina o volume aqui e aqui em cima tu imagina a densidade. Então, sem lacunas, no topo do candle, todo verde. Preste atenção nas cores que está tudo verde aqui. Isso daqui é o padrão P. Então, o que nós temos aqui é um padrão P. Já isso daqui eu imagino muito volume aqui na parte inferior do candle da vela, sem lacunas, todo vermelho, completinho, sem brecha. Então isso daqui é um padrão B. Então a gente tem um padrão P aqui e o padrão B. Reparem uma coisa, qual é a dinâmica do padrão P e B? Eu vou mostrar para vocês o conceito. Então vocês se apegam a esse padrão se vocês quiserem. Mas ele não define uma entrada. Ele apenas dá um indicativo do que pode acontecer. Eu já peguei padrão P acontecendo e eu interpretei que não iria rolar a entrada. Porque eu vi o contexto do mercado e eu vi que era uma armadilha. Então o perigo do padrão P e padrão B são as manipulações, as armadilhas. É por isso que eu não defendo você se apegar a somente esse tipo de padrão para fazer a entrada. Eu preciso que vocês entendendo o conceito, entendendo que o player e a intenção do player, você consegue pegar a jogada. Aí se você entende isso, quando forma um padrão P e ele é verdadeiro, né, de acordo com a tua interpretação, aí sim ele se torna uma confirmação muito forte. Porém acontece de muitas vezes se formar o padrão, mas quando você vai interpretar aquele movimento, não casa com o padrão. E eu aconselho você não entrar, porque pode ser uma armadilha. Vamos lá, o que está acontecendo aqui no padrão P, por exemplo? Entenda uma coisa, o padrão P vai acontecer no final de uma pernada de alta. Vamos lá, o candle está subindo aqui, o mercado está subindo. Deixa eu logo apagar isso aqui. Vou fazer outra tela aqui. O mercado está subindo aqui. É um mercado altista, tendência de alta. E lá no final ele começa a fazer candles pequenos. E você não está olhando muito para os candles. O que você está olhando é os volumes aqui com os clusters. Você está olhando isso, o volume e os clusters aqui dentro.
o que é que vai acontecer em um desses candles? Os candles vão começar a chegar no final aqui da tendência e vão começar a diminuir o tamanho, vão começar a ficar dividido, vão começar a fazer doji, vão começar a fazer martelos invertidos. Por que que acontece isso? Vocês já devem entender que o que está acontecendo aqui é essa sombra. Vocês já devem entender que significa que o vendedor já está tentando impedir a subida. Então já fica claro para você. Ele está tentando impedir a subida. Então ele está querendo frear esse movimento. Já tá dando um sinal de que vai ser por aí que vai parar. Só que se você olhar somente para os candles, você não vai acertar a operação, dificilmente, porque começa a vir candles de reversão um atrás do outro. E se você for ficar entrando cada vez que aparecer um candle de reversão, você vai findar perdendo dinheiro. Você vai começar a perder dinheiro. Poxa, cara. Então o que vai acontecer é que vai formar a tendência bonitinha lá de alta, vai começar a fazer candles pequenos, principalmente vai formar caudas superiores, como eu mostrei. Vai vir nessa sequência? Não vai vir nessa sequência. Porém, quando começar a acontecer isso daqui, o que você vai reparar vai ser aqui embaixo. Nós temos volumes aqui embaixo e nós vamos ter os clusters aqui embaixo. Então você vai ver como, se você reparar, ó, tem uma galera tentando impedir esse movimento. Essa galera vai se refletir aqui, ó. Você vai ver esse movimento aqui, ó. Repare que eu estou colocando vermelho e verde, porque são forças contrárias. Eu estou retratando o que está acontecendo aqui. Mesma coisa vai ser nesse outro candle aqui, bem no meio, ó, bem no meio. Você vai ter a indecisão. Por que que vai ser bem no meio? Porque fez um doji. O doji significa briga. De um lado você teve a força compradora e do outro lado você teve a força vendedora, um empurrando para cima, outro empurrando para baixo. Então eles se equilibraram a tal ponto de não ter corpo, por isso que forma o doji, para tu ter noção como foi acirrado a disputa nessa taxa aí. Então entenda que realmente um doji significa que está havendo uma briga intensa no mercado, porque de um lado você tem uma galera tentando segurar e na outra ponta você tem a outra galera tentando empurrar. Então eles chegaram num nível tão louco de briga que o candle não teve corpo, só teve aquela taxa ali. E aquela taxa é a região de briga. Então você já fica esperto que aqui a gente tem uma zona que vai ser disputada. Quando é que você vai entrar aí? Quando aparecer um padrão P. Por quê? Porque o P é o padrão de reversão para baixo. O padrão P é aquele que vai formar a acumulação lá em cima. Ó, você tem a acumulação aqui em cima. Então ele vai acontecer aqui. Então vai ter esse candle aqui. Pode ser desse jeito. Ele pode subir. E quando chegar bem aqui, ele pode fazer essa densidade aqui, formando um P. Então, se você for ver, está formando um Pzinho bonitinho. Como ele também pode fazer dessa outra forma. Ele vai subir bonitinho aqui verde.
bonitinho verde aqui. E de repente ele vai fazer essa cabeça aqui, ó, vermelha. E vocês já sabem que aqui são os vendedores. E também a gente terá aqui o padrão P, ó, mesmo jeito. Qual a diferença desses dois aqui? Mas antes vamos entender uma coisa. Quando acontecer, então você está esperando aqui, ó, você está esperando acontecer. Começou a acontecer que nem o pequeno. Aí o que é que você vai fazer? Você vai olhar para cá. Então formou esse candle e você olha para o cluster, você está acompanhando o cluster. Você já sabe que está na hora de virar, porque já está começando a lateralizar. É aquela virada de tendência que é devagarinho. É a mais complicada, é a que você perde dinheiro desse tipo aqui, porque você fica tentando sempre o próximo candle. Sempre tenta o próximo candle e não dá certo. Também tem a virada repentina. Chegou, acabou a força, virou. Ele é melhor ainda. Então, fez esse candle. Aí você olhou para cá. Não tem indicativo. Tem uma pessoa aí que está com o microfone que eu preciso. Acho que é ali. Pronto. Ó, então tem. Formou o cluster. Só que formou um cluster que não me dá nenhum motivo de acreditar que ele vai virar agora. Por quê? Porque está havendo uma divisão de volume, ainda está totalmente indeciso. Então você espera o próximo candle. Mais uma vez formou outro candle de indecisão. Perceba que vai cada vez afunilando até chegar no momento que não tem saída. Alguém tem que ou subir ou descer. Então vai afunilando. Aí fez o doji. Aí você vem, continua olhando. E você percebe que formou esse volume com a densidade no meio. A densidade está aqui no meio. A gente já sabe porque que formou a densidade no meio. A divisão de poderes. Comprador e vendedor. Quando vem esse volume no meio, é mais um indicativo de que o mercado vai se decidir. Está chegando o momento de se decidir. O que é que você vai analisar aqui? Você tem que olhar para o contexto aqui atrás. Você tem que olhar para cá. Você tem que olhar para a vela anterior. Você tem que olhar. Porque por aqui você vai saber quem está exercendo maior força. E é a partir daqui que você tem um sentimento. Você diz assim, não, os compradores estão forçando e os vendedores estão tentando descer, mas eles não conseguem descer. Quando chegar na parte das taxas, vocês vão entender o momento exato, que eu vou mostrar para vocês na hora. Mas aqui, no contexto, vocês têm que entender quem que está mandando. A gente não pode fazer uma entrada vendedora nesse candle aqui de indecisão, porque o volume de indecisão é diferente do candle de indecisão. Perceba que muitas vezes o candle ele pode não dar o doji. Ele pode dar um doji sem corpo, mas aqui a gente pode perceber muito bem quem foi que ficou com maior volume. Só que você tem que olhar se esse maior volume que está aqui, ó, que está aqui dentro, foi uma taxa maior do que essa taxa aqui, ó. Porque reparem o detalhe. Reparem que os compradores subiram até, vamos supor que subiram até 100. Imagine que essa taxa seja 100. Então, se os compradores querem realmente que esse mercado vá-se embora, continue subindo, eles precisam continuar exercendo força, pressão, e eles precisam fazer alcançar uma taxa maior do que 100. Então, nessa outra aqui, ele tem que fazer uma taxa maior do que 100. Se ele vem aqui tentando subir e faz 99, você já entende interpretação pura e lógica, que o comprador está perdendo força. Ele não está conseguindo mais subir aqui. E os vendedores estão conseguindo fazer o preço baixar. Por quê? Porque aqui o comprador aqui conseguiu ir até 100 e aqui o comprador só foi até 99. Então você fica esperto. Os compradores já estão perdendo força. E fez um volume de indecisão. Por quê? Porque a densidade está no meio do candle. E aqui foi um doji.
Aí você espera, para cravar você não pode entrar. Aqui ainda tá para decidir a briga. Mas você já espera, nesse cenário que eu falei, que os compradores vão perder essa parada. Vão perder essa briga, porque eles não estão conseguindo fazer uma taxa, uma máxima maior do que a anterior. E aí no candle seguinte, ele faz o martelo invertido. Esses candles que eu estou mostrando aqui, não precisa ser desse jeito não, tá galera? Às vezes pode ser qualquer candle, sendo pequenininho. Pode ser esse candle aqui, ó. Sem sombra, sem nada, mas fez esse candle aqui, pode ser que apareça, não vai aparecer um P, porque precisa de uma sombra em algum canto. Pode ser assim, ó. Entendeu? Aí ele subiu, ó, ele tentou descer e subiu, e lá em cima ele forma um P e um candle vermelho, ou seja, essa cabeça aqui representa essa galera aqui, ó. E esse cenário aqui pode ser representado por esse daqui. Aqui pode ser verde, só que a força estaria lá em cima. O que você percebe? Olha a diferença desse cenário. Vocês se ligam nisso daqui que eu vou falar aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai dar para pagar. Ó, presta atenção. O primeiro cenário, o P verde. Ele fez esse candle. Vou até colocar ele verde. Ele fez um martelo invertido verde. Fez um martelo invertido verde. Vamos supor que seja esse daqui. E o volume dele foi esse daqui, ó. Foi esse daqui. Reparem uma coisa aqui. Reparem uma coisa. Onde que vai estar a força nesse candle aqui? Se acontecer uma coisa desse tipo, onde vai estar a força? Veja que essa parte de baixo, puxa, essa parte de baixo aqui, ó, ela representaria essa parte de baixo do candle. Porém, aonde se demonstrou que tem mais força é no topo dessa sombra. Ó, no topo dessa sombra foi aonde aconteceu, onde formou o padrão P, onde formou a cabeça. Porém, formou uma cabeça verde, ou seja, os compradores estão tentando subir. Mas veja como se indica a fraqueza de um comprador. Ele jogou a força maior aqui, ó, na taxa. Vamos supor que aqui seja uma taxa 101. Ou então 100, só para vocês terem noção. 100. Ele jogou a sua potência maior na taxa 100. Veja o indício da fraqueza. Agora você concorda comigo que se o comprador está querendo continuar esse movimento para cima, aí ele joga a potência máxima lá no final do candle e não tem nenhum vendedor aparecendo. Você perceba que não tem nenhuma linha vermelha aqui, ou seja, está só os compradores. Eles jogam e mesmo assim o candle não fica lá, ele é absorvido, ele desce. Então o que acontece? Você vai entrar nesse padrão P aqui todo verde, desse cenário, você não entra. Você não entra. Porque o que vai acontecer aqui é que no próximo candle, vai abrir o próximo candle e ele vai subir. Ele vai percorrer essa sombra até chegar nessa cabeça. Quando chegar nessa cabeça, aí ele vai descer. É diferente desse cenário aqui, ó. Perceba que aqui já está formando um padrão, puxa, um martelo normalzinho. Ó, presta atenção como ó a diferença só da cor, para tu ver como muda a tua interpretação. Eu estou tentando mostrar para vocês que vocês têm que entender o que acontece dentro do padrão P e padrão B, o que é que está acontecendo quando eles aparecem. Vamos lá. Apareceu, então ele não virou aqui, apareceu esse.
Parecia um candle vermelho, um martelo vermelho. Então é agora a hora da virada. E o que é que você vai olhar? Você vai olhar pro volume. Você procura o padrão P. Tenta achar o padrão P de todo jeito. Achou o padrão P. E ele fez o padrão P perfeito, cara. É o padrão P perfeito. Por quê? Essa cabeça aqui é toda vendedora. Então, e ela está destacada dos compradores. Então mostra, você tem que entender aqui que os vendedores chegaram para decidir a parada. E eles criaram um muro aqui e disseram, ó, já basta, você não vai passar daqui. Como é que você sabe que isso aí vai funcionar? Porque você olha o volume dos compradores e você não vê agressividade no volume. Entendeu? Você vê pouco volume comparado com o que foi gerado dos vendedores. O que aconteceu aqui foi o seguinte: eles subiram, os compradores subiram aqui, ou então abriu-se aqui o candle e voltou, ele desceu e aí subiu, entrou o comprador, né, subindo, e de repente lá em cima entrou os vendedores e entraram protegendo a taxa 100. Protegendo a taxa 100. Quando eles protegem essa taxa aqui, quando eles protegem dessa forma aqui, de forma anormal, se você for comparar, tá desnivelado aqui. Ó. Existe um muro gigante aqui na taxa 100 e existe pequenos volumes verdes aqui. Perceba que a galera, os compradores não tentaram nem perfurar, montou-se aqui a barreira definitiva e aí fez um padrão P, que eu acho o padrão P melhor de se operar, que é quando ele forma um pouco verde, corpozinho verde aqui, ó, de volume pequeno, e na cabeça dele forma a densidade vendedora. Entenda que isso aqui tem que acontecer no final de uma tendência de alta. Agora aqui sim chegou a hora de você entrar para baixo. Por quê? Eles já demonstraram, os compradores, que não tem intenção nenhuma de continuar subindo, porque não tem força. E aí, por que formou essa densidade vendedora? Porque os vendedores perceberam que acabou, cara. Primeira coisa, aqui já mostra um sinal de fraqueza, de limite, de exaustão. E aí é onde eles entram. Aí se você for olhar para candle, você confirma isso nos candles. Você consegue ver aqui candle fraco de indecisão, candle de reversão vermelho, crava o put. Tá na hora de cravar o put, fez o padrão P, cravou o put. O que eu preciso que vocês entendam aqui é a dinâmica. Deixa eu mostrar aqui de outra forma. Puxa. Ó. Ó. Isso daqui, aonde acontecer, vocês têm que entender uma coisa. Aqui nós temos uma vela de 1 minuto. E vocês percebam um detalhe. Aqui todo foi volume comprador. Você não está vendo aqui volume vendedor nessa vela. Não acontece muito isso. Mas quando acontecer, é o primeiro sinal que pode estar acontecendo uma exaustão do movimento. O que é a exaustão do movimento? É quando ele começa a subir, e chega uma hora que ele vai diminuindo o seu ímpeto e de repente ele joga a força máxima e não anda. Ele jogou uma força máxima aqui, porém não deu certo. O candle não andou como se esperava. Por que mostra uma exaustão? Porque se você olhar, ele jogou
a sua força toda na cabeça do candle. Isso aqui aconteceu no fechamento do candle, galera. Quando tava, vamos supor, faltando 2, 3 segundos, se formou essa densidade aqui. Ou seja, então imagina, tá faltando 10 segundos, ele tá aqui, 10 segundos ele tá aqui, tá faltando 8 segundos, ele tá aqui, de repente falta 2 segundos e ele monta essa barreira aqui. Ou seja, ele atacou, mas ele atacou no limite. Ele foi no limite dele. A palavra é essa. É como se você tivesse um indicativo de que os compradores estão no limite. E aí o que acontece geralmente? Acontece uma reversão, uma mudança de tendência de mercado. Pode ser para um pullback, apenas uma retração, e pode ser uma reversão. Mas o ideal é que esse cenário aqui aconteça no final de uma pernada de alta. É bom que ele aconteça aqui. É o padrão P. Só que é um padrão P todo verde. Mas outra coisa que você tem que ver. Esse cenário aqui, ó, essa parte de baixo tem que vir, tem que aparecer de forma fraca. Tem que ser de forma fraca. Não pode aparecer isso daqui, por exemplo. Não pode aparecer isso daqui. Se aparece isso daqui, você não entra apostando num put, numa exaustão. Por quê? O que está acontecendo aqui claramente é que o mercado o player está subindo, mas ele está chegando no limite. Tá aqui, a prova que ele está chegando no limite está aqui. Só que ele sabe que está no limite, mas ele ainda tem, como se eu digo, ele deixa a armadilha pronta, porque ele sabe que a galera vai tentar descer agora. Então, quem for tentar descer vai encontrar essa barreira aqui, ó. É uma barreira fraca, porque está sozinha. Mas quando passar por aqui, ele vai encontrar outra barreira aqui, ó. E isso vai desgastando os vendedores. Vão ter que ficar custeando isso daqui, porque para ele romper, ele tem que comprar, ele tem que haver negociação. E aí ele rompe. Então ele ainda tem mais um aqui, ó. Então perceba a manha, perceba a artimanha do player. Ele subiu, deu o gás final, porém ele deixou lá o murozinho criado para proteger, para se proteger. Para se proteger de uma reversão, de uma virada aí de tendência. Vocês têm que ficar atentos a isso. São detalhes no volume. Então, esse daí foi um dos cenários. Aí, o outro cenário você tem lá, como eu falei, é para vocês entenderem, galera, entender o que está acontecendo no padrão P e padrão B. Não é só para vocês ficarem usando isso aqui e assim que aparecer entrar, não. Pronto, o que está acontecendo aqui? De novo, tentativa de tendência de alta, chega lá no final, candles pequenos e tal, e aparece, você já percebe aqui claramente que os compradores estão diminuindo, estão sem força para continuar a subida. Por quê? Porque o volume aqui deve ser 1. Isso aqui é volume 1, volume 1, volume 1, volume 1. E de repente aparece essa densidade. Só que não é uma densidade compradora, é uma densidade vendedora. Por quê? Porque os vendedores perceberam que essa alta aqui já está chegando no limite do comprador. O comprador já está sem interesse, já ganhou, entendeu? Então ele já está sem interesse para subir. E aí é a hora que o player contrário aproveita e diz, tá fraco, já perdeu a vontade. Pode ser uma armadilha? Pode. Como é que você vai perceber? Em candles anteriores, como eu olhei, você olha o contexto. E aí fez esse cenário, você vai e dá
put. Quando que você não vai dar um put? Eu estou analisando somente uma vela, não estou analisando o contexto. O contexto, quando a gente for operar, eu vou te mostrar. Se aparecer isso aqui, ó, por exemplo, um exemplo, você não pode dar um put aqui. Por quê? Se você vai acontecer a reversão, preste atenção no que eu estou dizendo, essa reversão aí, ela vai durar menos de 1 minuto. E ela vai ser um pullback dentro da vela de 1 minuto. O pullback vai acontecer dentro de 1 minuto. Então ela vai vir sim, vai descer. Em 15 segundos ela vai estar por aqui. Só que quando ela chegar aqui, ela não vai passar. Ela vai voltar aqui, ó. Por quê? Porque tem a densidadezinha aqui, ó. Perceba que não tem somente uma vela. Tem uma aqui em cima e tem outra embaixo. Criou-se uma barreira. Então você não pode dar um put nesse cenário, porque você já tem que se ligar que por mais que tenha o P aqui, uma galera aqui, uns vendedores aqui fez uma densidade, eles vão tentar descer e vai ter dificuldade de passar por aqui. O que é que vai me dizer se isso daqui vai segurar ou não? O que vai me dizer se isso daqui vai segurar ou não essa região serão os candles anteriores. Aqui, ó, os volumes anteriores. Esses daqui vão me dizer, ó. Por quê? Porque eu vou olhar a taxa. Um exemplo, se liga como isso aqui é matemática pura. Vamos supor que essa taxa aqui foi 80. Então eu sei que ele vai descer até 80 e 80 vai ter dificuldade. Agora, será que vai segurar? Como é que você vai saber? Se você olhar aqui para trás, você pode ver uma densidade verde por aqui, por exemplo. E você olha para trás e você vê uma densidade verde também aqui. Pode ser grande, pequeno, não importa, mas você viu que teve uma densidade, que teve uma máxima, E essa máxima aqui, ela foi 81. Essa máxima aqui, ela foi 79. Veja como tá ligado isso daqui. Se liga aqui, ó. 79 fez uma máxima, fez o maior volume da vela em 2 candles atrás. E 81 também fez uma máxima, maior volume da vela. Detalhe, comprador, tudo verde. E aí a vela sobe muito, isso tudo aqui nessa subida. E lá em cima os vendedores dizem assim, vamos dar um basta. Só que o comprador deixa aqui no 80, ele deixa também uma máxima com proteção. Você vê que tem uma galera aqui junto dele. Aí tu imagina, os vendedores já estão querendo dar o basta, vão descer. Se você for apressadinho, você vai entrar aqui e vou dar um put. Pá! Você dá um put aqui e acontece isso daí. Por quê? Porque quando chegar aqui, ó, você tem que imaginar, vai chegar no 80, vai ter essa galera, mas não é só isso. Vai ter uma galera no 81 comprador e vai ter uma galera compradora no 79. Então tu imagina isso aqui junto. Tu sabe o que é isso aqui junto? É isso daqui, ó. Essa parede aqui com essa parede, junta tudo isso daqui, mas vamos supor que aqui foi um 7 e aqui foi um 6. E aí você terá uma densidade zona muito forte, cara, que dificilmente vai ser rompida. Por quê? Porque existe uma proteção de um comprador aqui. O player comprador, ele está subindo e tá protegendo a taxa. Ele está protegendo a taxa 80, ele protegeu a taxa 81 e a taxa 79. Ou seja, aqui claramente você tem o suporte. Claramente em qualquer canto do gráfico. É só você olhar aqui que você vai ter. Você sabe que quando tentar descer, que chegar aqui, ó, vai encontrar essa galera aqui. Por que eu sei que esse comprador vai tentar impedir? Porque se ele não fosse tentar impedir, ele não iria marcar máximas justamente nas taxas próximas ou então exatas, entendeu? É a intenção do player, é o metajogo que eu falei. Então,
Se você ficar atento a isso, você não vai ser pego. Porque você sabe, não, vou esperar, porque ele vai descer, mas eu acho que ele não vai romper. Eu vou esperar o pullback. Aí você espera descer. Aí quando chegar aqui, o que é que você vai esperar? Você vai esperar entrar volume, comprador. Você espera entrar os caras aqui, ó. Por quê? Porque tem uma legião aqui, ó. Então essa legião tem que entrar aqui. Eu tenho que ver volume verde segurando esse preço. E aí acontece a mágica. O preço começa a subir. E aí você já sabe o que é que vai acontecer. Aqui não passa mais para baixo. Então, meu irmãozinho, se prepara para o cal. Que aqui foi um pullback escancarado e já foi previsto pela gente. Porque você analisou e você matou a jogada. O player comprador, ele estava subindo. Porém, ele deixou a muralhazinha feita. E aí ia acontecer um pullback e você já sabia que ia ser um pullback. Você só esperou e confirmou. Então, isso daí é o padrão P. Existe uma infinidade de cenários. Por que, que eu acho importante você entender essa dinâmica dos players? Porque entendendo isso, você não opera somente padrão P e padrão B. Você vai operar o que você quiser ver aqui no mercado. Você não precisa operar somente o padrão, você não precisa esperar por ele. Eu não espero. É por isso que eu opero muita coisa que a galera não entende como que eu entrei, porque eu não espero. Vamos ver só se o mercado aqui vai tá rodando aqui, se tá tudo igual. Mas vai já fechar a live, aí eu vou abrir uma outra pra gente encerrar e depois a gente continua outro dia. Ó, deixa eu só calibrar logo aqui. Deixa eu atualizar. No máximo, no caso aí, você olha no máximo 3 velas, tá? Você vai ver como é que eu vou olhar agora. Mas não olhe só 3 não, eu posso olhar até 4. Tem gente que olha mais do que isso, mas não precisa. Não precisa e eu vou explicar porque que não precisa. Então vamos lá, a gente tá no EURUSD. Deixa eu ver se aqui tá no EURUSD também. Tá. Ó, vou mostrar pra vocês, eu vou tipo narrar pra ver como eu opero. E aí depois vocês vão tentando entender. Aqui eu tô vendo que tá bagunçado o gráfico. E aí você vê isso aqui, ó. Existe uma bagunça aqui, uma confusão. Mas isso não importa pra gente. Não tem nada. O que a gente precisa é de densidade. Então uma coisa que eu venho, eu já ajeito aqui. Eu preciso que esses números diminuam porque essas taxas são essa taxa aqui, ó. Então eu preciso que diminua, então eu venho aqui e coloco no EURUSD, eu uso 4. Ó, perceba que está diminuindo. Diminuiu. Pronto, perceba que eu tenho agora apenas os 3 últimos, ó. Os 3 últimos de cada vela. O que são esses aqui? São essas taxas aqui, ó. Só que esse último aqui você descarta, que não tem como pegar. Você pega só esses 3, os 3, o penúltimo, o antepenúltimo e o outro. Então, o que é que eu tô vendo aqui? Aqui eu tenho. Deixa eu tentar aumentar aqui essas numerações porque tá muito pequeno e talvez confunda para vocês aí. Oi. Hein, tem um tilt aqui. A gente entrou um pouquinho atrasado da segunda parte. Você tem que só dar uma recapitulada pra gente aí? Tem sim. Vou recapitular aqui. Deixa eu só aumentar aqui essa fonte. Mas vai ficar gravado também, viu? Ó, Ah, maneiro. Então pode seguir. ó, eu tô aumentando a fonte aqui, galera, ó. Você vê que tá aumentando aqui, ó. Pra ficar melhor pra vocês aí, pra visualizar. Vou aumentar essa daqui também. Aumentou. Pronto. Ó,
Aqui é a taxa atual. Ó, taxa atual. Ela anda juntamente com o gráfico da binômio. Isso quando está tudo rodando direitinho, o VA Molde com a binômio. Porque às vezes ele trava. Quando é que ele trava? Quando a binômio resolve atualizar o site, que ela atualiza muito, e quando a internet não tá boa, fica recarregando aqui, ó. E quando é que eu sei? Quando esse time para. Então eu já percebo que está parado. Então eu só atualizo ou então espero um pouquinho que ele volta ao normal. Mas não é muito comum ficar fazendo isso não. Mas como a minha net é fraca, acredito que a de vocês não tem problema não. Aí eu tenho esse problema. Então eu já tenho aqui a minha taxa rolando, ó, 230, 12, 230, 11, 13, ó, 12. E aqui eu tenho a POC. O que é a POC? Eu já falei. É o volume máximo das minhas 7 velas que eu estou usando. Então, eu tenho aqui que é na 22.987. Eu tenho um volume 15. Que aqui, se eu quiser fazer isso, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar e procurar essa taxa 298, então 987 e marcar ela. Quando eu vou passando aqui, eu vou vendo aqui, ó, 20987. Aqui eu tenho ela. Então eu sei que nessa região aqui é essa daqui, ó. Foi onde aconteceu o maior volume nesse cenário, onde teve a maior briga. Eu sei também que aqui em cima teve uma galera, aqui tá vendo agora, ó, e aí eu venho, eu começo a deixar de olhar para cá e começo a olhar para cá. É quando eu vou me preparar para fazer a entrada. Ó, eu tô vendo a densidade aqui, ó, vendo a pressão para cima, ele fez 0,15, ó, ele fez maior do que a taxa anterior. Vermelho significa vendedor tentando empurrar o preço para baixo. E veja a galera querendo empurrar para cima. O que é que eu já vou me preparando aqui? Eu já vou me preparando para o call. Por quê? Porque ó, ele vem de 0,5, aí depois ele veio 0,11. Perceba que o preço está subindo aqui e agora 0,15. Aí ele fez 5, ele fez 7 vermelho e ele fez 7,15 verde. Então a tentativa aqui é para subir. Ó, perceba que estão tentando segurar, ó, a galera empurrando para baixo. Então chegando nessa aqui seria uma outra entrada. Chegando aqui, ó. Não vai dar tempo eu entrar. Bora, meu filho, agiliza. Pronto, ó, por que eu fiz a entrada aí agora? Porque ele tentou descer no 12 aqui, ó. Os vendedores botaram uma pressão aqui para baixo. Só que perceba que ele já chegou aqui embaixo sem volume, ó. Na parte de baixo desse candle aqui, ó, esse penúltimo candle chegou sem volume. Aí o que acontece? Olha os compradores aqui, ó, entrando para rebater essa paradinha aqui, ó, esse espaço sem volume. Aí por que eu sei que eles vão tentar fazer essa alavancada para cima? Porque eles já tentaram fazer aqui, ó. Eles tentaram, eles vieram até o 15. E aí, o que está acontecendo nesse exato momento é uma briga que a gente entrou no meio delas, foi aqui. E os vendedores estão tentando colocar o preço de volta para baixo. Porém, você vê que é um volume que está todo cheio de lacunas. Não é volume confiável. Por que eu estou operando? Porque eu estou vendo, mais são as taxas. Ó. Eu fico olhando taxas. E eu fico olhando a pressão. Eu vejo a pressão aqui, que são as máximas. E eu vejo as taxas, se está subindo ou descendo e se tem pressão ou não. E aí depois eu olho para cá para dentro se tem densidade. Ó. Isso aqui é uma densidade fortíssima. Então vamos esperar, vamos rolar aqui, ó. Eu não posso operar agora porque está tudo fraco, tem lacunas aqui. Então é um mercado que ele vai e volta, vai e volta. Se você for ver, ele está congestionando. A prova disso também são lacunas. Quando é que eu vou entrar? Quando aparecer densidade. E aí eu vou acompanhando o que até lá? É aí que eu vou entendendo a mecânica do jogo. Eu vou vendo aqui, ó.
Ó, 996, 991. Perceba que os vendedores estão conseguindo empurrar para baixo, devagarinho. E veja o volume aqui, ó, foi maior. A barra, ó, vertical, ela foi maior. Veja, a 991 está protegida. Se eu quiser entrar, se ele for na 991, eu perdi a entrada. Era aqui, ó, 991. 991 bem aqui, ó. 993. Aqui, ó. Aqui é onde eu marquei. Um pouquinho abaixo. Então, seria a hora de eu entrar ali. Por quê? Eu já estou vendo a intenção dele. Era agora. Perceba como eles estão tentando. Ó, a briga tá ficando no 991 e no 990. Ó. Por que que eu sei que a briga tá ficando lá? Porque, ó, ele protegeu. Ele protegeu aqui no 991. Ó, ele protegeu, formando uma pequena densidade. Veja que ele formou a do meio, a máxima, e as proteções embaixo. E de repente ele foi, tentou subir e os vendedores entraram. Mas aí os compradores continuaram agredindo, como estão agredindo agora. Então vamos ver que a briga tá ficando aqui. O 99190. Vamos ver o que acontece aqui no desenrolar. Eu estou operando rápido porque eu preciso mostrar para vocês. Porque o certo é você esperar o sinal bem claro. Quando aparecer um sinal claro, eu vou dizer para vocês, ó, é o sinal que vocês operam. Até lá, eu estou mostrando para vocês como é o comportamento do mercado, vela após vela. Ó, perceba que os compradores estão tentando subir, só que não conseguem fazer uma máxima maior. Ó, 989 é menor que 991. Entendeu aqui? Isso aqui mostra a fraqueza do comprador. Olha os volumes aqui. Isso aqui você dá um put, cara. Por que que eu dou um put? Porque os compradores não estão conseguindo mais alcançar a taxa máxima anterior. Ó, aqui o comprador veio até aqui, ó. Você quer ver qual é essa taxa? Você passa o mouse em cima. Ó, ele veio até no 29,91 e aqui ele veio até no 29,96. Só que a máxima não foi aí. A máxima da vela foi aqui, ó, no 29,89. Ó, perceba que a vela atrás, ó. Perceba, olha a charada. Olha isso aqui, cara, como é massa. Ó, a máxima aqui foi 29,93, porque é uma máxima vermelha marcando 6. E aqui tem uma máxima 29,91 marcando 6. Então aqui tem um equilíbrio. Você tem duas máximas. Você tem uma máxima vendedora e uma máxima compradora. Você tem o equilíbrio numa vela de 1 minuto. Você não entra. Isso aqui é olho, cara. É treino. Porque quando isso aqui está acontecendo, você tem que perceber que está equilibrado as forças. Ó. Consegue entender que daqui para cá, ó, é força vendedora e daqui para cá é força compradora, e você consegue perceber que eles fizeram, ó, volume máximo 6 e volume máximo 6 contrários, cara. Eles estão se batendo aqui no 991. Porém, o site ele não vai te dar as duas máximas, ele vai te dar só a primeira máxima que aconteceu. Então quando ele vai te dar só uma máxima. Você tem que perceber que teve duas máximas iguais. E aí por que é que fica branco? Porque o branco mostra a indecisão. É um candle que está indeciso, entendeu? Você não opera. E aí veja por que eu fiz aquelas entradas. Olha só isso aqui. Ó, aqui a máxima compradora foi até 29,91. Veja a máxima compradora aqui nesse candle seguinte. Olha isso, ó. A máxima desse candle foi 9,890, que foi essa máxima aqui. Você concorda comigo que 9,890 é menor que 9,910 ou 991 ou 989, tanto faz? Você concorda comigo que ela é menor? Então, se você quer a prova, se você passar o mouse, eu vou passar o mouse aqui, vai aparecer aqui também. Ó, aqui é a máxima. É 989. Foi um volume 7. E lá no candle anterior, ó, 989 foi um volume 4. Aqui, ó. Perceba que o comprador não consegue fazer uma máxima maior
do que a que ele fez anteriormente. Ó, esse detalhe vocês têm que pegar. Ele não isso aqui mostra que ele está perdendo força, porque o lógico seria ele fazer uma máxima maior do que 991, se ele quer que o mercado suba. Então quando ele faz uma máxima menor, você já se liga que ele está perdendo força. E aí você percebe também que ele subiu com volumes pequenos e com volumes cheios de lacunas. Então não se confia nisso daqui, você não entra, mas você já espera a intenção dos compradores, dos vendedores, de colocar o gráfico para baixo, porque eles estão conseguindo impedir que os compradores progridam na sua subida. Como é que eu vejo? Eu vejo usando esses dados aqui. Os russos não usam isso daqui. Isso aqui vem do Tape Read, que eu estudei um pouco aqui no Brasil, e aí eu comecei a perceber isso daqui. Se vocês forem ver nos sites russos, no YouTube, eles não usam. Até isso aqui eu acho que é até apagado. Nem tem, eles retiram. Pelo menu você consegue retirar isso aqui. Eles se baseiam muito por aqui, que dá na mesma coisa, só que eu consigo ser mais filtrar e ser mais específico por aqui. Porém requer um pouco de habilidade de olho, mas nada que prática não resolva. Perceba que eu estava operando no mercado, ó, que poucas pessoas têm coragem de operar. Essas caudas aqui indicam muito equilíbrio. Você já sabe o que são essas caudas, eu não preciso ficar repetindo. Essas caudas são força contrária tentando impedir o movimento. Isso aí já está claro, eu já provei para vocês. Mas se vocês quiserem ter a prova, deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui para ficar melhor. Pronto. Ó, se vocês querem ter a prova, ó, percebam que você está vendo essa cauda aqui do candle anterior? Essa cauda nada mais é do que isso aqui, ó. Olha as coisas fazendo sentido, ó. Entendeu? Agora me diga, em sã consciência, você olha para isso daqui. Você olha para isso daqui. O volume máximo aqui foi 973. Foi um volume sozinho, que não é confiável, mas foi um volume comprador. E foi bem aqui, ó. Então você acha que nesse candle aqui todinho, você acha que a tendência é de queda, mas você já sabe que esse candle aqui é um candle molenga, é um candle fuleiragem, como chama aqui no Ceará, sem força nenhuma, e que os compradores já estão aqui, ó, e já estão brigando pela taxa 973, ó, brigando aqui pela taxa, ó, brigando para, eles já entraram aqui para definir. Então é a hora que você entra aqui, cara, não tem o que pensar. Então, se você consegue pegar, é o que eu estou pegando atrasado, se você consegue pegar mais aqui embaixo, ainda é melhor ainda, meu amigo. Por que que eu faria, e por que que eu fiz a entrada aqui de um call? Simples, cara. 973 fraco aqui e 973 bem forte aqui, ó. Entendeu? Comprador protegendo a taxa. Se não subir agora, vamos ver. Se não subir agora, a gente precisa esperar o que? Os vendedores mostrarem poder para poder romper isso aqui. Porque se os vendedores ficarem só enrolando aqui, então isso daqui ainda vai subir. Vai subir no próximo. Ó, como agora. Vamos ver. E do jeito que eu falei, a entrada seria mais embaixo. Quanto mais embaixo, melhor, porque fica mais protegido ainda. Deixa eu limpar isso aqui. Mais uma vez, vocês têm que entender umas coisas. Essas lacunas aqui não é bom sinal para você operar. Entendeu? Isso aqui não significa densidade, isso aqui significa fraqueza. E pode ser rompido. Pode ser rompido. Na verdade aqui é um candle cinza, um candle de indecisão, e aqui também é um candle de indecisão. Porém, por que que eu entrei? Porque ele fez 975. Ele fez um pouco maior que 973. Mas veja a investida aqui dos vendedores. E veja as médias que estão apontando para baixo. Vamos ver o que acontece aí no final. Aqui você percebe claramente que estão tentando descer
Mas ele não consegue. Ele não conseguiu baixar de 973. Perdi. Ó. Perceba a hora que você vai entrar. Olha aqui. Era aqui embaixo a entrada. Por quê? Porque ele não conseguiu. Os vendedores não conseguiram baixar acima. Não conseguiram colocar. Fazer um volume significativo abaixo de 973. O 973 tem um volume muito alto e eles fazem apenas um 4. Isso aqui não é bom. O que está acontecendo aqui é divergência. Ele está descendo, porém ele está descendo sem justificativa do volume. Porque não tem como ele descer aqui fazendo um 4, sendo que lá no 973 tem um 13. Enquanto no 971 ele tem um 4, entendeu? Não tem lógica isso daqui. E aí acontece, eu perdi por causa de uma vela, mas ele vai ter que subir. Porque não tinha lógica nenhuma ele descer, se ele não tem força para continuar descendo. Não tem como eu operar perdendo as entradas assim não. E aí perceba como faz força aqui, ó. Como o comprador faz força aqui, ó. 971 tentando botar para baixo, ele usou um 4. E 971 botar para cima, ele usou um 7. Veja a quantidade de pressão que um comprador está colocando aqui. E veja que vai se juntar 971 com 973. Tudo força compradora. Ó. Então não existe aqui a possibilidade de esse gráfico descer. Eu perdi a entrada já, mas o certo seria eu pegar, pode ser até agora. Se eu consigo pegar. Então o certo seria você pegar essa subida. Não sei se entrou aqui, se eu conseguir. Por quê? Porque não existe, cara, tá tudo protegido aqui. Não existe. Deixa eu limpar. Ó, 971 tá protegido bem por aqui, se você marcar, e 973 tá protegido por aqui. Ó, tá tudo protegido. Então é só você esperar a hora de aparecer a densidade para você cravar a entrada. Cravar a entrada e você já espera a virada da tendência. Perceba que tá virando a tendência e daquela forma que eu falei, da forma mais difícil que tem. Que fica aparecendo candles fraquinhos, fraquinhos, fraquinhos. E não entrou, eu dei vários cliques e não fez a minha entrada. Enfim. Ó. Tentando subir, mas ainda tem uma galera rejeitando. Que é essa galera aqui. Tentando segurar. Então o que é que eu espero? Eu espero chegar lá naquela zonazinha que era a minha, que é 971, 973. E aí eu vou entrar com cal. Por quê? Porque eu sei que lá vai tá protegido. Ó, 973. Poxa, 973 tá protegido com o comprador. 971 tá protegido com o comprador. Aí 975 já tem aqui. E a 973 já tá aqui. E aí ele fez 976, ó, densidade aqui. Tudo, agressividade, tudo o preço tentando subir. Ó, no caso de notícia, você tem mais. Evita operar com notícia? Não tem isso não. Se você quiser colocar a tela de notícia, você coloca. Mas o bom é que quando a notícia estiver perto, você vai ver esse volume aqui mudando o comportamento. Entendeu? Ele vai mudar, vai fazer velas grandes com muito volume. E aí o bom de operar a notícia é que ela começou a subir, né? Como ela faz. E aí você consegue ver aqui até onde ela pode voltar. Que você vai ver a densidade bem pelo meio aqui do candle. Então você espera ela descer para pegar o pullback. Então você acha bom? Rapaz, eu opero, mas eu não fico ligado em notícia não. Mas eu sei quando aconteceu alguma notícia. Quando acontece uma movimentação muito brusca, eu sei. E se fizer a densidade que eu quero, eu entro. Ó, desceu aqui até o 976. Se descer até o 976 aqui, eu pego com cal.
Por quê? Porque é um padrão B, e a gente sabe que o padrão B, ele é final de tendência de baixa e é reversão para cima. Ó, se ele vem aqui, ele vai descer. Então quando ele chegar aqui, ele vai ter uma barreira compradora, que eu já sei que está protegida aqui com 975, ó. Então eu dou um call, e foi o que aconteceu, ó. Tá vendo? É simples, a proteção é simples, ó. Perceba a proteção perfeita aqui. Não foi perfeito porque faltou uma coisa. Ó, ele fez 975 e ele fez 976. Tudo verde. Significa que é comprador. Ele fez a máxima. Ele fez 8 aqui, que é esse 8 aqui, ó. E ele fez um 5 aqui, que é esse daqui. Por que que não foi uma proteção perfeita? Porque o 5 poderia ser 8 também, ou então 9. Aí seria a proteção perfeita para dar o call. Mas por que que eu dei aqui? Mesmo fazendo uma máxima menor. Porque eu sabia que no 971 estava protegido. Eu sabia que no 973 lá atrás estava protegido, com comprador, com densidade. Eu sabia disso. E aqui tem densidade protegendo. Lembra que eu falei que às vezes a vela sobe. E aí eu sei que ele vai tentar descer, mas eu tenho as densidades já para proteger a queda. Mesmo jeito aqui, ó, subiu. Como ele sobe e ele faz pouco volume aqui no final, então eu sei que ele vai descer. Então ele desce, só que eu sei que quando chegar aqui, ele vai encontrar um muro e aí vai voltar. Que é justamente o que aconteceu aqui. Aqui a gente levou alguns loss, por quê? Porque eu estou tentando explicar a movimentação para vocês. Mas se você espera até a hora que aparece a densidade, que foi aqui, ó, juntamente com o contexto lá de trás, você entra tranquilamente pegando a hora certa da virada. Não tem erro, porque é lógico. É lógico, se você está vendo, se tem uma proteção aqui 100, se tem uma 101, aí de repente ele sobe, vai lá para o 120, você já sabe que tem uma proteção aqui. Então quando ele desce, se ele descer com pouco volume, essa galera aqui, ele vai barrar e aí vai voltar. A proteção é isso. Quando é que acontece a proteção? É 988, 997, está um pouco distante. Perceba que o que ainda está fazendo, ó, densidade no topo. Isso não é bom. Isso significa final. Está próximo ao fim. Então ele está perdendo força. Lembra que eu falei? Quando ele faz o padrão P em qualquer local, ele vai ser destinado a um movimento de baixa. Porém, você tem que identificar o contexto atrás. Sempre baseado nisso. Perceba que eu estou usando o padrão P e padrão B em muitos cenários. Não estou usando só no final da tendência. Eu não espero só no final da tendência. Eu espero para pullback também. Olha, ó, aí ele desce aqui e eu vejo que no 001 tem uma galera tentando botar para baixo. Só que já foi-se embora. O 001 seria bem aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Eu sei que no 001 tem uma densidadezinha de vendedores. Então eu sei que também os compradores romperam o 001 e foram-se embora, fizeram 007. Mas veja que fizeram 007, mas não tiveram força e se tornou a máxima, olha, brigando nos últimos segundos, ó, 9, 8, brigando, ó, tava vermelha, tá ficando verde, ó, e a vela foi-se embora, 5, estão brigando agora, exatamente, olha, ó, brigando, ó. Isso que vocês têm que perceber, entendeu? Vocês não operam isso daqui, vocês não podem operar, porque nesse exato momento aqui é indecisão, tá havendo fight aqui. Tá vendo fight? Vocês viram que ficou trocando de cor na taxa nos últimos segundos, então vocês não operam. E não houve densidade nenhuma aqui. Aqui ele fez a máxima aqui compradora, porém uma máxima com lacunas, o que não é confiável. Então você não opera. Vamos esperar agora com calma para fazer a entrada certinha, para não ficar só levando loja, né? Porque fica feio. Então ele fez 009 agora, fazendo um padrãozinho B, ó. Bem aqui embaixo, 009 deve estar por aqui. Se você quiser marcar, você marca. Eu marco, né? Aqui, 009. O que é o 009 que eu estou marcando? Essa máxima aqui.
essa máxima aqui. Por quê? Porque ele me deu essa informação. Perceba como é um padrão B também, ó. Perceba o que acontece com o padrão B. O padrão B, a galera vem, é uma tendência de virada de alta. Então eu me ligo. Agora, se começar a aparecer aqui em cima a densidade máxima verde, então eu já me ligo, não é exaustão, eu já me ligo que está acabando a força dos compradores. Entendeu? Eu preciso me ligar nisso. Perceba que eu estou fugindo um pouco do P e do B. Eu estou mostrando para vocês já a exaustão, agressão e absorção. A absorção acontece o tempo todo, galera. Sempre que, por exemplo, aqui foi uma absorção, nesse exato momento. Tu viu que subiu e aí o vendedor foi e entrou. Só que existe a absorção declarada, aquela que é mais absurda, que você tem que entrar, não tem como você não entrar. Perceba a pressão continua subindo, a pressão dos compradores fez 0,27, porém candle, branco significa indecisão, fica esperto. Por que você tem que ficar esperto? Eu vou mostrar o detalhe. A máxima foi no 0,27, esse candle verde, esse volume verde. Porém, junto dele colado aparece duas colunas de volume vendedor de barra 3. Se você somar as duas, o 3 vai dar um volume de 6 ou então um volume de 9. Então você fica esperto, é por isso que o sistema avisa que está havendo uma indecisão, porque claramente quando aparecem os volumes muito próximos, assim, colado da máxima, é sinal de que vai haver o fight. Vai haver o fight que está no limite. Veja que, pode fechar, veja que o volume está subindo, mas cadê a força? Cadê a força? Cadê a força desse volume comprador? Pera aí, galera. Olha aí a exaustão lá em cima. Ó, aqui, ó. 15 segundos, 14 segundos. Se ficar permanecer desse jeito, é hora de entrar com o put. Ó, fez um volume mais alto, mas ó a galera entrando aqui. Vamos lá. Não, ainda não. Tinha que ficar todo verde. Aí era uma exaustão que você tinha que entrar com cal. Mas agora não. Por quê? Ia fazendo o padrão P, mas não fez. Ó, ia fazendo o P aqui. Por que que não fez? Olha as lacunas, ó. Olha as lacunas. Entendeu? Deixou brecha. Se deixa brecha, não vá operar sem a densidade. Você precisa da densidade. Isso aqui, ó, mostra uma proteção. Isso aqui mostra uma pequena densidade. Mas não foi um padrão P. Por isso que eu não entrei. Se fecha aqui o vermelhinho, aí você entrava. Continua subindo, continua agredindo. Ó. 45, 79, 95, máximo de 9. Continua com força de alta. Continua com força. Só que olha o final chegando. Ó. Veja, o volume vem, aí vai diminuindo a sua potência. Ó. Então, o que você tem que esperar? Ele vai descer um pouco, aí vai chegar aqui e vai voltar aqui. Ó. Ele vai descer um pouco e vai querer voltar aqui. Por que que ele vai tentar fazer isso? Por causa dessa pequena densidade aqui. Se passar por aqui, ainda vai ter essa. Depois vai ter essa. Então, é muito difícil ele vir agora e não voltar. Eu vou até dar um cal aqui. Não tá dando entrada. Deixa eu... aqui a minha conta zerou aqui. Tá com força aqui. Ó, por que que ele vai ter dificuldade de descer?
por causa dessa galera. Tem uma galera aqui, pequena densidade, tem aqui uma barreira que foi a máxima e tem essa galera aqui. Então vamos ver se ele consegue. Como ele está tentando aqui, ó. Ele fez, só que eu não consigo ver ele com força para continuar esse movimento de queda. Olha só isso aqui, cara. Por que eu não vejo isso, ó? Cadê a pressão dos vendedores? Cadê? Não tem, cara. Não tem pressão. Lá embaixo apareceu os compradores tentando defender a 086. Lá na 086, eu tô na 081 aqui, ó. Olha aqui eles tentando defender. 081. Então você vê e os vendedores continuam tentando atacar. Estão atacando, baixando para 080. Agora você percebe que os compradores estão abandonando o barco. Claramente você percebe isso. Não aparece aqui, ó. Ó, como eles estão pequenos. Se subir no 080, você dá o put. 080 put não deu tempo. Por que no 080 put? Aqui. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Se você for operar densidade após densidade aqui, ó. 0,80 fez um 5. Então, tava vendo a briga aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Então deixa rolar aqui o fight. Ó, de um lado você tem no 78 uma e você tem no 79 outro. Nesse exato momento, não seria um cenário para se operar em nenhum aqui, vocês devem saber disso. Não tem nenhum sinal de entrada aqui. Eu estou entrando porque eu quero mostrar para vocês. Ó, subiu, mas cadê a força? Ele não consegue vir até aqui, ó, no 0,86. Ele vai no 0,78 sem volume. E pra mim isso aqui não vai para canto nenhum. Isso aqui pra mim mostrou que ele não tem força para subir mais. Porque se ele tivesse força para subir mais, ele teria pelo menos vindo até aqui, ó. Ele só veio até o 78. Ele não veio nem até o 80, que é essa máxima aqui. Vamos ver se se confirma aqui ou não. Vou esperar aí. No meio da briga, você definiu que os compradores estão perdendo força. Vamos ver se é o que acontece. Isso daí foi um exemplo de exaustão. Exaustão porque você percebeu que o comprador perdeu força. Simples. Por que você percebeu isso? Porque ó, ele já tinha ido até a 0,95. Aí de repente ele não vai mais. Ele só vai até a 0,86. E ele nem vai. Ele está protegendo a queda. Ele está protegendo. E aí os vendedores atacam. E de repente eles querem subir novamente. Só que quando eles querem subir, ele não consegue atingir mais o patamar de antes, que foi o 0,86. Quando ele não consegue e eles formam cluster assim fraco, então é um sinal que ele está perdendo o seu poder de agressão. E aí acontece a exaustão do movimento. E é uma das viradas mais difíceis de você pegar, que é a virada através da exaustão. Você precisa estar muito conectado com o mercado para poder entender uma reversão desse tipo aqui. Eu ainda não aposto na reversão porque eu estou vendo eles tentando defender aqui, ó. Ó, tentando defender, ó. Tentando defender aqui, ó. O que está acontecendo é que os vendedores estão atacando e os compradores estão defendendo. Então se ele desce no 0,35, eu vou pegar com calma. Vamos ver se ele desce. Por quê? Porque eu estou vendo a taxa aqui, ó. 0,35. Nem desceu. 0,35 seria aqui. Seria bem aqui. Se ele desce até aqui, porque agora eu tô esperando, não tô fazendo igual um doido pra. Não, vocês pensam que eu. Aí eu pegaria aqui. Pegaria protegido por essa densidade aqui, ó. Olha, formando outra densidade aqui, ó. Ó, 0,35, 0,49. Olha a briga aqui, ó. Brigando pela taxa 49. 8, 7. Se ele ficar acima com essa densidade, eu vou dar um call. 2, 1 e aí foi.
Se ele vier no 0,49 eu vou pegar de novo. Pronto, peguei. Porque eu estou acreditando que ele vai subir. Que aqui foi... deve ter sido por pouca coisa. Mas o que vocês têm que prestar atenção aqui. Ó, vocês não podem operar quando... Eu já falei na primeira live. Quando aparece esse cenário com essas lacunas. Porque isso daqui mostra que o mercado não está confiável. Ele não está respeitando aqui suporte e resistência, zona de acumulação. Por que ele não respeita? Porque não tem zona de acumulação aqui. Você vai encontrar uma pequena aqui e só, não tem mais. Ó. Então ele pode ir, pode voltar como aqui. Ele estava descendo, existe uma galera aqui, ó, pressionando para baixo. E mesmo assim o mercado ele fica indo contra. Uma operação que teoricamente não era para se perder. Por quê? Porque você vê claramente que não tem volume para subir aqui. E você vê a galera aqui em cima no 51, 51 e 57, que deve estar por aqui. Vou marcar aqui. Cinquenta e um, 57. Essa região aqui é uma região vendedora, é uma região que é para botar para baixo. Porém o mercado está indo contra ela. Perceba que ele está indo contra, mas ele não tem volume para estar subindo. Ele não tem, ele não vai longe. Ele está indo de teimoso aqui, mas ele não vai para canto nenhum. Falta você dizer assim, falta mostrar um volume que faça ele subir. Ele pega agora uma pequena densidade aqui, tentando subir, ó, mas veja, volumes pequenos, então vamos esperar. Ó, ele faz no meio, faz densidade no meio. Isso aqui é um outro padrão que eu vou mostrar, que é o padrão D. A densidade fica no meio. Mais uma prova de que ele está sem muita força para continuar sua subida. Porém, vocês percebem que ele continua subindo. Mas vocês não podem ficar investindo no call aqui e nem no put, porque não tem. Agora, se ele desce até o 77, eu posso pegar ele como um pullback, porque eu tenho uma densidade aqui no 77. Ó, ele já desceu, aliás. No caso, se você colocar 10 delas lá no VMode, não fica melhor para você visualizar? Você pode colocar, se você quiser, mas vai de... Vou colocar aqui. Ó, eu estou com 10 velas. Então mudou alguma coisa, mudou pouca coisa. Perceba que não respeitou. Mais uma vez, não respeita a densidade. Então, se não respeita uma densidade dessa, você percebe que aqui também não tem nada de densidade. Ó. Você não tem densidade. Como é que vai respeitar alguma coisa se isso aqui está igual? Ó, isso aqui está igual. Isso aqui tem volume igual. E está cheio de falhas. Então, o mercado ele vai ficar sambando aqui dentro. Entendi. Então, nesse caso, você recomenda procurar uma outra moeda? Não, nesse caso eu recomendo você a parar e esperar aparecer a necessidade. Você pode esperar, você não precisa operar igual um doido como eu estou fazendo aqui, para tentar mostrar para vocês. Porque se eu for esperar o mercado à tarde, ele é assim. O euro SD à tarde é assim, não tem como. De manhã é que o negócio acontece bonitinho, de tarde e agora que já vai dar 4 horas, ele vai ficar assim até umas 10 horas. Então, você não opera. Se você abrir o teu gráfico e abrir o VMode e você está vendo isso aqui, principalmente você fica de olho nas lacunas. Você não opera. Você não pode confiar somente numa barra. Só uma barra, ela não é confiável. Ela pode ser quebrada a qualquer momento.
O ideal você procura a densidade, como está acontecendo a pressão aqui, ó, 0,77 e 0,67. Ele está tentando descer. Perceba para onde ele veio. Ele veio para cá. A gente sabe que aqui é uma galera que bota o preço para baixo. Então quando chegou aqui, você já espera mais agressividade para baixo. E que está acontecendo. Porém, veja que acontece de forma menos agressiva. Ó, perceba que está acontecendo, mas ela está deixando os espaços. Esses espaços aqui é que não pode acontecer. Olha, ela está descendo, mas está deixando espaço. Está montando aqueles limites lá que eu te falei, aqueles pequenos muros para evitar uma investida dos compradores. Está montando. Só que não é confiável, porque ele já chegou aqui no final sem força aqui, ó. Os compradores já estão chegando no final sem força. Então você não pode entrar. Para a gente esperar a entrada, Entendi. tem que esperar. Tá, realmente, o volume ali da lateral ele tá bem fraquinho, né? Não aparece a entrada. É porque eu tenho que mostrar. Se eu não mostrar, vocês não vão entender. Não. E o horário que eu tenho agora foi esse daqui. O bom vai ser de manhã. Tá, olha aqui, só mais uma pergunta. Eu queria saber como é que faz para eu operar com expiração de 5 minutos. Você Porque só lá vê. na Binary, Diga. na Binary, eles têm um limite maior de operação para quando a gente coloca em 5 minutos. Aí nesse caso eu tenho que pôr o M5 Isso. aí no V-Mode, Você vai pôr M5 aqui. Aí as velas que vão aparecer aqui vai ser de 5 minutos. E aqui vai ser a quantidade que você botar. Se você botar 10, vai aparecer 10 velas de 5 minutos. Aí vai dar um total de o que? De 4, 8, 10 vezes 5 vai dar 50 minutos, não é isso? 50 minutos. Então você vai ter um volume horizontal referente a quase uma hora. E aqui Entendi. você vai ter cada vela de 5 minutos. O bom é que você vai ter um negócio mais definido ainda. É para quem tem paciência. Não é o meu caso. Você vai ter as coisas mais definidas. Eu também sou meio apressado, mas é porque lá na Binary é assim. Na Binary é só dos 5 minutos mesmo. Agora tem que ter cuidado com a Binary, porque uma vez eu vi falando que ela usa volume sintético, eu acho. Então você precisa ficar ligado. Tá bom. Ó, subiu. Perceba que ele faz uma subida, ó. Mas cadê o volume? Cadê o volume? Aqui é uma vela grande, parece ser uma vela de força, mas não é vela de força nenhuma, cara. Não tem volume. Aqui ele tá tentando. Essa daqui tá parecendo que tem mais volume, ó. Essa pequenininha aqui. Veja que ela tá montando aqui, ó, umas barreirinhas aqui, ó, para evitar uma investida dos vendedores. Isso aqui mostra claramente a intenção do player de querer que o mercado suba. Aí você precisa da confirmação. Então você espera. Que não tem aqui. Só tem uma intenção dele. Ele está tentando proteger essas duas taxas. Você precisa. Ó, aqui ele tentando aqui, ó, criar aqui, ó, 3 colunas juntas. Porém ainda não é confiável. Perceba que ele fez, ó. Ele fez 3 barreiras de 3. Ele fez aqui, aqui e aqui. Você espera. Se ele for descer, você espera até a última, que é a mais baixa. Você marcaria 30,79, que seria praticamente nessa linha aqui. E você poderia, se quisesse, arriscar entrar com cal. Por quê? Porque ele teria que romper essa barreira de 3, essa barreira de 3, para poder chegar nessa. Então quando ele chegasse nessa última aqui embaixo, já teria bem cansado. E aí você percebe como que o volume está chegando. Está chegando de forma agressiva ou não. Vamos ver aqui, ó. Começou a querer estabelecer um novo comportamento. Que é isso aqui, são comportamentos. Quando ele começa a mudar essas máximas, começa a ficar em outra média, tipo assim, média de 8, de 7, de 8, 7, 6, então ele já mudou o comportamento.
se tornou mais volátil. Quando ele fica em 3, quando ele fica em 2, você não opera. Aparece candle com máximo de 2, você não opera, porque é um mercado que não tem volume, está andando praticamente por inércia. Se você olha aqui, você não vê volume, você só vê essa taxa aqui, que tem um volume 9, é o 0,87. Inclusive ele vai, tentou chegar. Ó, estão brigando agora, você não entra. Perceba como está colado aqui, ó, vendedor e um comprador. Aqui é uma briga, disputando o 0,96 e 0,95. Acho que uma coisa legal que talvez você poderia fazer, como os nossos encontros são à tarde e à tarde o mercado é estranho, se você grava na parte da manhã você mesmo fazendo as suas operações, só que com áudio e você explicando, você grava, né, no seu horário e depois você Pode divulga ser, pra gente. pode ser. Não, a gente vai marcar o encontro pela manhã, porque hoje é porque eu cheguei tarde e não deu tempo, mas o encontro vai ser pela manhã. Olha só, olha o que aconteceu aqui. Lembra da armadilha que eu disse que eles montam? Ó, ele subiu nessa vela e os vendedores entraram. Os vendedores entraram e fizeram essa pequena densidade aqui. Aí eu fui cair, entrei com put. Mas olha o perigo. Logo mais abaixo, na 0,87, eu tinha esses caras aqui, ó. Então, ele veio na 0,87, ele veio e volta. Por quê? Porque eu percebi, você tinha que perceber que ele não tinha força suficiente para chegar até aqui. A minha sorte foi que eu entrei no candle errado e aí deu certo. Mas era um perigo, você não podia se arriscar desse jeito. É uma entrada que você tem que ver. Ó, ele tá atacando, mas só que eu tenho que ver que se eu baixar mais um pouco, eu vou chegar aqui na 0,87. Na 0,87 tem uma galera aqui que é bem forte, que é um 8 aqui que tá protegendo essa taxa. Então eu corro o risco de tomar uma invertida aqui. Então eu não entro. Na próxima live eu vou falar sobre essa questão do padrão D, que é justamente isso aqui, esse volume com essa máxima no meio. Aquela Crypto IDX ali, eu não conheço. Ela tem essa mesma característica de à tarde ficar estranho? Não, o cripto ele é mais difícil de ser operado, porque na verdade não é só duas moedas, são 4 moedas lá. Só o volume dele é mais nervoso. Você não tem essa tranquilidade assim. O volume de lá é assim, entendeu? É um volume que você tem que ser mais detalhista ainda. E é um comportamento diferente do Forex. Porém, depois que você domina ele também, pronto, ele não muda, é daquele jeito. Ele Pra veio. gente que está iniciando, você recomenda mais o Forex mesmo, o É. euro. É o Forex por quê? Porque só são duas moedas. Se você vai para cripto, a cripto é um pai exclusivamente da Binomo. E ela faz o que quer com ele. E lá são 4 moedas digitais. Então é mais difícil você pegar e entender a movimentação. Já é difícil você entender de 2 moedas, imagine de 4. E se você aprende cripto e vai operar, se você está operando cripto há muito tempo e vai operar o EURUSD, você fica perdido. Porque a dinâmica de mercado é diferente. Mas como você fica operando cripto, você vai aguçando o seu olho para detalhes nos volumes. Então quando você vem para o EURUSD, se torna mais claro, porque no EURUSD as coisas são mais calmas. No Forex o volume é mais calmo. Então se torna muito mais claro para você quando acontece uma intenção de agressão ou exaustão ou absorção. Mas assim, não aconselho pro cripto. Agora não aconselho, porque é mais louco ainda. Tá. E nesse horário assim, da tarde, tanto faz euro USD ou quanto as outras, vai estar tudo fraco. Você pode procurar, mas acredito que sim, porque tudo depende muito do EURUSD.
Se a gente for olhar aqui, vamos ver aqui outro par. Vamos ver o áudio SD. Quanto menor o payout, isso é um sinal que o mercado deve estar melhor para operar. É o contrário. As pessoas vão procurando o payout maior. E quanto maior o payout, é sinal que o mercado está mais difícil, mais complicado de ser operado. Então, na verdade, o que a corretora faz é te botar numa cilada. Você vai pela ganância e acaba entrando na furada, né? Não é à toa que cripto está aqui 83%, 24 horas. Não é à toa. Porque é mais complexo de ser operado, muito mais. Então a Binomo não quer te dar dinheiro. Na verdade, ela quer que você caia nessa ciladazinha aqui. É igual a Binary também. A São Binary todas. ela tem os ativos sintéticos dela e ela paga 95%. Já o do Forex, ele fica oscilando entre 80, 70, ele fica oscilando. Ó, perceba aqui, ó. Eles estão, ó, a densidade aqui no meio. O que você vai fazer aqui? Ó, o volume aqui não se opera. Eu só quero que vocês entendam. Ó, o que você vai fazer aqui? Ó, eles trocaram de mão agora, tu viu? Aqui tava vermelho e agora já tá verde, faltando 10 segundos. Olha a briga nessa taxa, aqui ó. Olha a briga. E, ó, faltando 5 segundos. Olha como tudo pode mudar aqui, ó. 2 segundos, 1 segundo, acabou de mudar. Então se volta lá de novo, eu posso pegar e dar um put. Que foi o que eu fiz agora. Por quê? Porque eles estavam brigando até no último segundo, isso aqui tava verde. Nos penúltimos segundos. E de repente ficou vermelho. Porém, isso aqui está no meio do candle. Porém, é uma densidade muito grande. Mas vamos esperar. Acredito que vai ser um loss porque as médias apontam para cima. Mas não vai longe. Isso aqui não vai longe. Vamos ver aqui. Vou te mostrar aqui. Por que eu sei que não vai longe? Porque eu estou vendo que o volume que está subindo aqui, ele precisa de mais agressividade, precisa de mais de montante, e ele não tem. Ele tá com falhas e aqui praticamente não tem volume. Faltando 8 segundos, vamos ver o que acontece. Tá formando no meio de novo. Então, ó, perdi a entrada lá em cima. Então eu entro voltando, porque eu acredito que essa força aqui, ó, essa força aqui era para ter empurrado esse preço para baixo. Só que os caras, que estava bem aqui, só que os caras investiram para tentar fugir daqui. E aí eles fizeram essa densidade porque eles sabiam que iam tomar a investida de volta, para tentar impedir que chegue até aqui. Então eles estão tentando segurar aqui, porque sabe que se chegar aqui, esse preço desce. Por causa dessa galera, porque eles são fortes, eles são 11, significa muito volume. Como tá chegando agora, ó, presta atenção. O certo seria naquela hora ter descido. Por quê? Porque essa galera aqui é vendedora. Olha, esse dissipando, tu viu aqui, ó, o volume se dissipando. Tá vendo a fight justamente lá. O que é que tá acontecendo? Os compradores estão tentando liquidar essa galera aqui. E aí eles vão sumindo, porque eles vão mudando de mão, eles vão trocando. E aí você percebe que não vai descer mais. Por quê? Porque a pressão acabou. Tá cheio de falha aqui, ó. A pressão vendedora tá com falhas, então acabou a pressão para baixo. Então isso aqui já foi anulado. Isso aqui existiu, não existe mais. Por que você sabe que não existe mais? Vou passar o mouse em cima e você olha aqui do lado. Ó, tá vendo? Eu tô passando o mouse aqui e tá aparecendo bem aqui. Só que você já percebe que já foi dissipado, já tem uma lacuna aqui. Por quê? Porque os compradores já compraram. Então eles quebraram essa muralha. E aí a prova que não vai descer mais é que os vendedores tentaram descer e não conseguiram. Porque formou volume sem densidade e com lacunas. Ficou fraco. E aí acontece a investida compradora.
E uma investida bem forte. Veja o volume aqui. Isso aqui é densidade. O que é que você pode fazer? Você espera esse volume descer e você pega por aqui, ó. Vamos marcar aqui. Vou tentar marcar aqui. 0,78. Aqui é a máxima, você não pega, você pega abaixo da máxima. Vamos pegar aqui no 0,002. Se ele ainda vier aqui, que é difícil, porque já foi uma densidade muito grande. Quanto maior a densidade, é como se o volume já soubesse, é como se o player já soubesse. O player que está subindo aqui, ele deixou uma muralha gigante aqui. Então o vendedor já sabe, não adianta a gente tentar baixar lá, que a gente não vai conseguir, porque o fulano que está lá embaixo, ele já mostrou que tem muito poder do que eu, tem muito mais dinheiro do que eu, e ele não vai deixar o preço cair. E aí acontece o que? Que acontece no Forex, acontece o abandono da posição. O player sai daqui, o player estava aqui, ó, tentando defender a queda. Você vê que ele investiu aqui, ó. Ele abandona a posição para ver, para testar se esse player que está aqui, ele vai ter força lá na frente para continuar o movimento. E aí você percebe que ele já não tem. Aí é onde entra o player que estava aqui, ele sai e vem para cá, ó. Porque ele viu que o comprador já não tem tanta força lá em cima. O comprador está protegendo aqui embaixo. É tudo a questão de você entender o jogo. O comprador ele está protegendo aqui, ó. Isso daqui é aqui. E o vendedor ele estava protegendo aqui, ó. Como ele percebeu que estava protegido, ele saiu. Porque ele quer ver até onde o comprador quer ir. E o comprador continua e sobe. O comprador vem até aqui. Ó. Ele vem até aqui. Quando o comprador chega aí, você consegue ver pela leitura do volume que ele não tem força como ele tinha aqui no candle de 15,53. Ó. Vocês conseguem entender que ele está fraco aí, ó. E aí é onde entra o cara que estava aqui, percebeu isso. Disse, então ele não tem tanta força como a gente pensava que tinha. Então vamos entrar. E aí ele tenta de novo. Então ele migra de uma região para outra. Do mesmo jeito, é aqui, ó. O comprador que estava aqui, ó, perceba onde ele está fazendo densidade agora. Ele está fazendo densidade aqui, ó. Ele já não quer nem que o preço chegue mais aqui, ó. Ele já está tentando proteger essa taxa. E assim eles vão caminhando no mercado. É desse jeito que eles caminham no mercado. E você vê claramente que é um jogo entre dois players. Aí o mercado já não consegue mais vir aqui. E aí ele protege essa zona. Só que é uma densidade que é perigosa porque tem uma falha aqui. Eu não confio. E formou quase um padrão P. Um padrão de reversão para baixo. Então eu já espero que esse comprador ele não consiga subir mais. Eu já espero que ele tenha dificuldade. E aí vamos aguardar as cenas nos próximos candles. E aí ele faz um volume baixo. Ó, protegendo o 0,11. 0,11 e 0,9 estão muito perto. Fizeram as máximas. Então o comprador está protegendo essa região. Vamos marcar aqui. Ó, 0,9. Protegendo 0,9, 0,11, 0,9, agora já está uma máxima lá em cima. A máxima já virou para 0,16, que já é uma máxima vendedora. Aí vem ele tentando descer. Perceba que a força dos compradores já não é a mesma. Já está dividida aqui o negócio. Então você não espera mais a continuação aqui. Você já espera a investida dos vendedores. Só que você precisa ver o candle vermelho e você precisa ver eles fazendo uma máxima menor do que essa daqui. Como eles já estão tentando fazer. Já estão no 0,9. Que é justamente atacando aquela posição que tinha player defendendo. Olha como ele defende. Ó, no 0,9. Tentando defender o 0,9. A gente sabe que ele estava aqui e que eles estavam aqui. Então a gente espera a defesa dos compradores também. Não pode entrar com push aí de forma alguma. E você sente que os vendedores descem, mas sem muita agressividade.
chegou na última região protegida. Vamos ver. O único canto que tem alguma densidade é justamente aqui embaixo. Tentando defender lá. Uma defesazinha fraca que não vale nada. Não tem como se operar aí. Não tem como se operar aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ó, formando um martelo. Isso aqui é um indicativo de que ele não tem força para ir acima disso. Agora está se formando em outra coisa. Agora está se formando apenas. Não é mais martelo. Se fosse um martelo aqui, você poderia dar um put que era exaustão do movimento. 7 segundos, vamos ver. Continua sem apenas muito volume verde. Se você tivesse. Mudou tudo aí, ó. Mudou tudo aqui, ó. No último segundo mudou tudo, tá vendo? Só que se eu tivesse de entrar, eu entraria com um cal aqui. Apostaria que ia continuar a proteção. Por que eu apostaria na proteção? Porque é a região que eu já tinha marcado que tinha uma proteção dos compradores. Que era 0,11 e 0,9. E eu sei que até aqui, até o 0,3 é tudo comprador. Eles seguraram isso aqui. Isso aqui é tudo comprador. Então ele foi, de repente começou a descer demais. Sendo que tem uma zona protegida aqui embaixo. Então eu espero só que o comprador tome conhecimento e use a sua força que estava declarada aqui nas taxas. E aí eu entro com calma. Entenda que quem operava doji, olha, quem operava doji jamais entraria nessa posição aqui. Porque não sabe o que significa o doji. Eu não olhei para o doji no momento, eu olhei para cá. Olhei para essas taxas. Eu me lembrei da proteção que eu já tinha marcado. E eu vi que ele chegou. E eu vi que eu não sei por que ele tinha chegado. Se não me mostrava aqui. Pelo contrário, era um candle de indecisão. Mas era um candle que tinha o corpo de baixo era todo verde, era todo comprador. Então, se o corpo de baixo era todo comprador aqui e era a região mais forte, então eu tenho que acreditar que eles vão se impor e vai subir. Por que que não continuou o movimento? Vou te mostrar aqui. Cada cenário aqui, cara, dá para fazer 1 hora de estudo, só para ter noção. Olha só. Perceba que no candle de 15,59 ele veio até 0,07. Vamos ver o candle de 16 horas, até onde a força verde foi. Ó, foi até a 0,05. Isso aqui é um detalhe. Entenda aqui. No candle. Nesse candle aqui, ele foi até 0,7. E nesse candle aqui, a força compradora só foi até 0,5. Então você percebe de cara que a força compradora aqui está perdendo força. E você percebe também que a máxima foi força vendedora e a máxima foi dentro de uma densidade, cara. Ó, a máxima dentro de uma densidade. Você tem a densidade aqui e você tem a máxima, a densidade aqui e você tem a máxima aqui. Tudo é vendedor. Claramente você já percebe que essa galera que quer subir está perdendo força. Então você já não pensa mais em cal. Você tem que pensar e acreditar que o negócio vai descer. E veja a defesa. Eles estão tentando defender, mas não conseguem. Essa sombra todinha aqui é a galera tentando defender. Mesmo assim o preço desce. Ó, continua descendo. 994, 989. Porém, você não opera isso aqui porque está todo cheio de lacunas. Não é confiável. Aqui no 99, querendo formar uma densidade aqui. Deixa eu fechar isso daqui e a gente encerra. Mas deixa eu terminar isso aí. Ó, tá formando uma briga. 3 segundos e tá brigando. 999.
Se baixar, se vier aqui novamente, eu perdi a entrada. Eu vou dar um call. Se ele descer, eu vou dar um call. Se ele descer no 999, eu vou dar um call. Por quê? Vai. Isso, vou dar um call aqui. Por que que eu dei um call aí? Porque ele fez uma máxima. Ó, maior do que essa. 989, aqui foi 999. Porém, ele fez uma densidade aqui. Se ele vai proteger ou não, vamos ver. Mas é para aqui ele mostrou que quer subir. O comprador aqui mostrou que, ó, eu quero subir. Porque aqui eles jogaram muito volume vendedor. Por que que eu sei? Por causa do tamanho da barra. E aí o comprador entrou aqui e disse, eu quero subir. E aí puxou disposição. No candle seguinte, você já vê que tem vendedor que também não quer deixar subir. E aí você não opera mais, porque não tem entrada. Esse candle aqui não te dá entrada, por causa das lacunas e por causa da divisão. Porque não tem cenário aqui. E se você for olhar, isso aqui é um cenário que uma pessoa em sã consciência não opera. Porque não existe você ficar operando entre doji e tanta sombra. E mais uma vez eu estou dizendo, eu estou operando para vocês entenderem a dinâmica de como funciona aqui dentro. E quando eu estou operando também, eu não fico esperando também muita. Eu já fico lendo e quando eu entendo o que está acontecendo, eu entro. Não importa o cenário também. Mas eu não aconselho vocês a fazerem isso. Isso requer tempo. Vocês têm que operar esperando a densidade acontecer bonitinha. Aconteceu a densidade bonitinha, tem uma proteçãozinha atrás aqui, ó. Não tem o que pensar, vocês têm que entrar. Tem que tomar a decisão e entrar. Porque, entenda, isso aqui não é 100% certo. Porque se fosse 100% certo, não existiria o mercado. Não existiria. Porque no momento que você entra, você tem um indicativo de que existe alguém querendo fazer aquele movimento que você está querendo fazer. Então você apenas acompanha o cara. Só que naquele momento pode entrar um player novo, pode entrar aparecer mais gente junto com o vendedor e impedir a entrada. Mas é uma coisa mais difícil de acontecer. Você tem sinais, você tem prova de que o movimento está acontecendo na sua entrada. Então você tem que acreditar que vai acontecer. Agora, 100% de certeza não existe, porque nada vai ser 100% do mercado. Infelizmente, se fosse, não existiria mercado. Garipeiro, nesse caso aí de operar na parte da tarde, que está esse pouco volume aí, seria melhor então combinar ele com algumas coisas do price action, tipo assim, num suporte, numa resistência visual, aí usar o negócio aqui para confirmar, caso da ausência aí dos players no caso. Eu não aconselho você usar suporte e resistência de price action aqui. Porque se você for usar... Nessa parte da tarde? Não, se você for usar, você vai marcar aqui. Você vai marcar aqui. Você vai marcar aqui. Porém, se você for olhar, o suporte e uma resistência verdadeira que existe aqui, eu não estou dizendo que é a certeira, mas é a verdadeira, é aqui, ó. Isso, mas aí ela tá muito ruim. Aqui ela tá no meio, praticamente no meio. Então, o que você tem que esperar? Você sabe de uma coisa, a região mais negociada é essa daqui. A região não, a taxa, o que já é um erro, porque tinha que ter uma galera aqui. Então, se você bota um suporte onde eu botei aqui, ó, olha como é fácil de ser quebrado isso aqui, ó. Por quê? Porque não tem ninguém, não tem ó, densidade para segurar, para confirmar esse suporte, essa resistência aqui, ó, não tem. Ó. Então é muito fácil dela ser quebrada. Por isso que você não deve usar essas linhas de suporte e resistência de candle, porque não faz sentido. Eu estou te mostrando agora. Ó, veja que qualquer hora isso aqui pode ser rompido. Por quê? Não tem que ter a densidade para poder segurar. Se não tem a densidade qualquer hora, você vai perder a operação. Porque vai romper isso aqui qualquer hora. Por que não está rompendo agora? Porque você está vendo aqui, ó, os vendedores protegendo essa zona. Eles estão protegendo, mas se você for olhar no geral, nas 7 velas não tem densidade lá.
Não existe nenhuma densidade em nenhum canto aqui, tá tudo. É por isso que o gráfico tá doido como tá aqui, ó. Tá. Então, O horário aqui, é, tá pra foi, falar. é o horário. Agora, o que você pode fazer? Eu uso essas médias. Eu não estou nem falando delas porque eu não estou usando elas agora para operar. Mas quando elas apontam para a mesma direção em 15 segundos, costuma dar muito certo. Entendeu? Então, elas apontam para a mesma direção, eu vejo o sinal aqui e eu confirmo com as médias. Eu já percebi que quando eu vou contra as médias, eu consigo ir, mas eu consigo ir sufocado. E quando eu vou a favor, quando aparece o cenário a favor das médias, eu consigo um ir mais folgado. Uhum. Então eu uso as três médias, é uma mais rápida e todas são rápidas, mas tem uma bem rápida. Quando eu vejo a média amarela por cima das outras, eu já sei que a tendência é o mercado subir. E aí eu fico confirmando, claro, aqui, né? Eu só tenho só uma noção. E quando eu vejo a média amarela cruzando as outras médias, então eu vejo a confirmação no volume também da movimentação de virada de tendência. Eu consegui conciliar as médias com isso. Mas em nenhum momento eu determino a entrada pelas médias. Não tem como, porque a média é uma forma de indicador que está te dando um movimento atrasado. E aqui você tem um movimento acontecendo no minuto, de segundo a segundo. Então você não tem como comparar elas, mas você pode fazer com que elas trabalhem juntas. Tá. Será que depois, quando você tiver um tempo, você pode fazer uma comparação? Porque eu até mandei um print lá no WhatsApp, comparando o Beamold usando o par de moedas da Binomo, comparando o mesmo par no mesmo momento com o da Binary. O da Binary ele tem mais densidade e aí para você observar se isso, o que interfere, se ele dá mais segurança ou não, se, entendeu? Eles são parecidos, ele tem o mesmo formato, só que o da Binary ele tem mais densidade. Eu achei estranho. Se tem mais densidade, você pode experimentar. Porque tendo densidade, então vai ter uma zona de acumulação. Se tem a zona de acumulação, como aqui, ó, protegendo aqui, ó. Então ele vai ter um suporte e uma resistência ali. Então, é isso que você tem que observar. Sempre Para você, só para você dar sua, observar e dar sua opinião aí, tá né, certo. no seu. Olha lá, olha tranquilo lá. Ó, perceba aqui, ó, eles tentaram descer numa vela gigante, só que é uma vela que desceu sem volume. Você percebe que é um gráfico que está andando, mas com volume muito espaçado. Ó. Você vê as lacunas do volume. Por que eu bato nessa tecla? Porque é isso que eu olho. Então não se torna confiável. Não se torna confiável essa subida aqui. Assim também como não se torna confiável uma descida. Porque eu não vejo volume o suficiente para empurrar para baixo. E eu também não vejo força no volume comprador para ir para cima. Então eu não entro. E eu vejo as médias cruzando aqui, ó. Eu não entro. Agora eu vejo a densidade. Olha, formando a densidade e rapidamente foi consumida. Você não pode operar quando nos últimos segundos, que não é o caso, tipo assim, quando tinha faltando 5, 4, 3 segundos, isso daqui tá tudo verde e de repente mudar para vermelho. Você não pode operar. Por quê? Porque é uma manipulação. Se isso aqui tá verde agora e quando faltar 2 segundos ele mudar para vermelho, a tendência é ele descer e subir de novo. Daqui é uma indecisão, você não opera. Claramente uma indecisão. Por quê? Porque você tem uma densidade aqui embaixo e você tem também no mesmo nível um volume 10 aqui em cima tentando segurar o preço. Então, por mais que o mercado suba, eu acredito que ele vai ser esbarrado aqui nessas médias, porque tem uma galera que já está defendendo essa subida. Sempre a visão é essa, é um player brigando com outro player. E se você quer a prova,